para poder lutar. Palavra, jejum, oração e a unção de Deus sobre a sua vida. Vocês entenderam, meus irmãos? Pastor Cristo, fazer uma pergunta. O senhor falou de liberdade e também Satanás só pode fazer algo se Deus permitir, certo? Deus ele permite que Satanás toque em Jó, certo? Deus ele permite que Satanás toque em Jó. Mas ao ver as condições de Jó, que Jó era íntegro, temente ao Senhor. Se fosse nos dias chamados hoje, essa liberdade, vamos supor que Jó ele não permitiu essa liberdade, não queria essa liberdade. Porque a Bíblia fala que ele era íntegro, reto ao Senhor e se desviava do mal. Deus ele permite Satanás tocar nele? Permite. Mas se Jó está em umas condições que nem a própria Bíblia fala que ele era reto ao Senhor. Essa liberdade não foi Jó que deu? Não. Tá. Primeira coisa. Nós, no nosso caso, hoje, a liberdade vem de nós. Não. São dois critérios para ele agir. Primeiro, a autorização do céu. Segundo. Não, entenda bem. Vamos supor que a liberdade, se a gente dá espaço e legalidade para o diabo, ele vai agir. Certo. Certo? Certo. Mesmo quando Deus não dá autorização? Não. Primeira coisa, a autorização do céu. Teve. Acima de tudo. Certo. Estende a sua mão, ou seja, ele está falando para Deus, estende a sua mão e toque em Jó. Entenda você ver, não foi Deus que foi lá e tocou em Jó, foi o diabo. Mas com a autorização de... Então o diabo está dizendo, estende a sua mão e toca em Jó. Ou seja, ele está falando assim, se você estender a mão e me dar autorização, eu vou lá tocar. Então a primeira autorização vem dele. Então, mesmo que Deus seja falar assim, ó, Deus dá a liberdade para tocar a gente. Sim, não. Porque quando eu olho para a história de Jó, me traz esperança. Quando a igreja olha para a história de Jó, traz esperança. Lembra que eu disse para os irmãos que nada para Deus é mais importante do que a pregação do Evangelho, salvação de vidas. Seu carro não é importante, sua saúde não é importante, sua família não é importante na visão de Deus, tá? Entenda, meu irmão, tá? Paulo ensina para nós que ninguém vai carregar um fardo além daquilo que não consegue suportar, tá bom? Só que entenda uma verdade também. Se Deus quiser que você suporte, obrigado, meu irmão. Se Deus quiser que você passe por algo, Ele vai te dar poder para suportar, tá bom? Então assim, para você entender, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que o livro começa, certo? Só que Deus deu autorização para Satanás tocar nele, por quê? Para que a vida dele trouxesse esperança para nós, tá? Hoje eu passo o que Jó passou, meu irmão. As pessoas, eu já vi pregador falar, fique tranquilo que hoje não vai ter ninguém de Jó, meu irmão. Sempre haverá um Jó. Hoje eu passo o que Jó passou, meu irmão. Hoje eu passo, tá? Passo. A única coisa que me falta é ficar doente. Só. Graças a Deus, não arrepende mesmo. A única coisa que falta é isso. Mas eu passei o que Jó passou. E muita gente passa, meu irmão. Às vezes a mãe ela perde uma filha. E agora ela tem que entender que o Deus que podia livrar a filha da enfermidade, da morte, que tinha poder, agora ela tem que escolher entre abandonar essa fé ou simplesmente entender que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O irmão ele tem um emprego do sonho e ele perde, e ele sabe que Deus era poderoso para poder permanecer aquela porta aberta. Agora ele tem que decidir, ou Deus me deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor, ou abandona tudo. Então hoje nós passamos o que Jó passa. Não nessa intensidade, né, meu irmão? Não nessa intensidade. Embora eu perdi tudo da noite para o dia da mesma forma, como eu falei, só faltou ficar doente, né? Mas outros não, vem perdendo ao longo do caminho. Então, respondendo a sua pergunta, Deus permite, tá? Em algumas pessoas sim. Para quê? Para a sua história
causar esperança e fé em outras pessoas. Até porque, pastor, me perdoa até entrar dentro da tua história, né, sobre essa Fala. lacuna aí, vou pegar um espaço nela. Se o senhor não tivesse passado o que o senhor passou lá no casamento, no momento da classificação, onde o senhor teve que Deus te trazer para cá, para São Paulo, para mudar a tua história, para tratar de você, para cicatrizar todas as feridas que foram causadas, hoje a gente não estaria aqui sendo alcançado pela tua vida e pela tua história, porque a tua história hoje e o teu chamado tem alcançado os nossos. Hoje a gente conseguiu ter uma outra visão, hoje nós conseguimos ter um entendimento, uma boa instrução da palavra, porque Deus tem usado a tua vida dentro das suas lutas, dentro daquilo que você perdeu, que foi perdido, para hoje ser alcançado vidas e casais aqui. Você está entendendo que acaba de qualquer forma, como o senhor falou sobre Jó, se Jó não tivesse passado por isso, a gente não teria alguém para buscar uma inspiração, porque Jó acaba se tornando uma inspiração. Isso. Quando eu perco alguém, quando eu estou passando por uma crise, quando eu estou passando por alguma situação, eu sempre lembro, peraí, para isso ter acontecido, não é o diabo que quis, foi Deus que permitiu, porque ele até olhou e falou, vou tocar. Mas para ele também tocar e Deus permitir, eu também saberia da minha estrutura aonde eu poderia suportar. Deus também não vai permitir o diabo vir tocar em mim se eu não tenho estrutura para suportar. Então, dentro daquilo que ele queira, Deus não vai permitir, mas dentro daquilo que o Senhor sabe que nós temos estrutura para suportar, ele vai permitir. Acredito que dessa forma foi quando Satanás tocou. O próprio Deus sabia que o coração de Jó não estava nos bens, ele só queria a salvação dos filhos. Por isso que ele apresentava os holocaustos, tudo, porque a preocupação dele era os filhos obterem uma salvação, porque eram os filhos difíceis de lidar, de comportamento difícil. Então o Senhor sabia que ele podia tocar ali, porque a preocupação dele estava o quê? Com os filhos ser salvos. E nada na riqueza, nada do que ele tinha, ele ia tirar tudo que ele tinha. Toda vez a gente aplica o nosso coração nessas coisas, e é onde o diabo sabe onde está, é onde ele vai vir, ele já sabe que é ali que ele pode tocar aqui e vai nos abater. Mas quando ele vê que o seu coração já não está mais preso naquilo, ele também não tem legalidade de tocar em você naquela forma. Isso. Deixa eu passar para ele aqui falar. Vocês entenderam, irmãos? Então, você entendeu, meu irmão? A primeira coisa tem que ter autorização do céu. O céu autoriza, o céu autorizou, certo? Satanás ele vai vir para tentar encontrar legalidade. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam na sua vida e na nossa vida? Porque a nossa vida serve de inspiração um para o outro. Vocês entenderam, meus irmãos? Entenderam? Você olha para a história do irmão, você se inspira, fala, se Deus fez ali, vai fazer na minha. Se Deus fez em Jó, ele vai fazer na minha vida. Aí você pensa, mas Jó era Jó está lá longe. Aí você já pega e olha ali pro irmão, fala, não, mas o irmão ali também, ele passou por uns bocados. Aí se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Amém? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 em diante, diz o seguinte, que da mesma forma que nós somos consolados, nós consolamos a outros, ou seja, nós somos consolados para consolar, meu amado irmão, tá bom? Então é por isso que Deus permite. Segundo, ele precisa de legalidade, tá? Se Satanás não achar espaço na sua vida, ele não consegue agir, tá bom? Vamos supor, você está com o seu cônjuge, com a sua esposa lá, você está com o seu cônjuge. Então Satanás ele quer causar um problema dentro da sua casa. Primeira coisa, ele vai tentar achar espaço no coração do marido, no coração da esposa, no coração do filho. E ali, meu irmão, ele vai minando, e ali ele vai semeando contenda, e ali ele vai tentando, até fazer o quê? Até destruir. Por quê? Porque o lado mais fraco, aquele que ele achar legalidade, ele vai entrar e vai destruir. Então, primeira coisa, autorização do céu. Segunda coisa, espaço, legalidade na nossa vida. Pode falar. Só confirmando o que você não citou sobre ninguém é provado naquilo que pode suportar, mas naquilo que se pode suportar. O exemplo foi Pedro. Você percebe que no Evangelho, Jesus fala para ele assim, ó, Satanás quis andar com você hoje, eu que não deixei. E você percebe que em Atos dos Apóstolos, ele está tão blindado espiritual que ele está prestes a morrer no outro dia e ele está dormindo. Está entendendo? Ele tem tanta autoridade, sendo que na carta de Pedro,
Como ele está falando, seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário anda bramando como um leão, o mesmo que Jesus falou, ó, você ainda não pode. Quando você se converter, sobre essa pedra, edificarei a rocha. O Henrique citou um exemplo aqui, eu quero até pegar um gancho no exemplo dele. Os irmãos lembram que eu falei para os irmãos que tem muita gente que não tem estrutura para passar, mas Deus vai te dar estrutura se você tiver que passar? Eu não tinha estrutura, irmão, para passar o que eu estou passando, o que eu passei, não tinha. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Tem hora que meu irmão me liga e ele fala, mano do céu, eu falar, se isso aí fosse na minha vida, eu já tinha metido o pé no balde. Irmão evangelista, crente hoje. Eu não tinha estrutura, as pessoas olham para mim e acham que eu tenho estrutura, eu não tenho, irmãos. Mas é aquilo que eu estou falando, olha para mim todo mundo com gentileza. É aquilo que eu estou dizendo para os irmãos, se você tiver que passar, Deus vai te dar estrutura. O exemplo é o versículo que o Henrique citou. O exemplo é o que o Henrique citou. Pedro, Satanás lhe pediu autorização para poder se andar na sua vida. Preste atenção. Pedro não tinha estrutura, por quê? Porque Jesus fala, fique tranquilo, eu roguei ao Pai. Você está entendendo isso aqui? Você consegue entender essa mensagem que a Bíblia te passa? Pedro, Satanás me pediu autorização para te peneirar. Ou seja, ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura. Ia ser mais um Judas, ia suicidar, ia parar. O que Jesus fala? Fica tranquilo, eu roguei ao Pai. Então, meu irmão, se você tiver que passar algo, mesmo que você não tenha estrutura, mas se o céu falar que você vai passar, Deus não abre mão de você, meu irmão. Deus não vai abrir mão de você. Ele vai te alimentar todos os dias, ele vai te dar força todo dia, mas você vai passar, porque no céu está escrito que você tem que passar. Aí eu mesmo não tinha estrutura em Atos Apóstolos, até a sombra dele furar. Tá vendo, meu irmão? Por quê? Porque aquilo que você tem que passar para crescimento. Lembra do que eu disse no início do estudo? Guerra espiritual, batalha. Deus, ele faz com que aquilo que nós passamos aqui, meu amado irmão, causa em nós estrutura espiritual e nos dá crescimento no mundo espiritual, tá? Eu só estou aqui hoje, meu amado irmão, embora já tem o quê? São 12 anos que eu prego a palavra de Deus, que eu dou estudo, beleza. Mas hoje eu só estou aqui fazendo isso por quê? Por causa das pedradas, das porradas que eu já levei. Por quê? Porque cada porrada, cada pedrada que você leva, você olha para o texto e você tem uma percepção diferente do texto. Amém? Antes de você falar, deixa a pastora Eliane falar e você fala. Pastor, eu vou tirar uma dúvida. O senhor falou que tudo que Satanás faz, opera nas vidas das pessoas, lógico, eles dando legalidade, é com permissão de Deus. Mas, no caso, Deus já sabe o que Satanás vai fazer na vida da pessoa. Por exemplo, um homem usado por Satanás abusa de um bebê e mata aquela criança inocente. Deus já tinha ciência de que isso ia acontecer ou não? Satanás só pede a permissão e Deus não sabe o que Satanás vai fazer através daquela pessoa que deu legalidade. Eu vou mais longe. Antes de Deus criar Satanás, ele sabia que Satanás ia usar essa pessoa para poder fazer isso. Antes de Deus criar um anjo de luz que era perfeito, antes de Deus criar o anjo, que Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo. Então, antes de Deus criar o anjo, antes de criar, ele sabia que esse anjo ia se rebelar, ia arrastar a terça parte dos anjos, ia se transformar em Satanás e ia usar essa pessoa para fazer isso. Soberania. Por que Deus permite? É uma das perguntas que eu tenho para fazer no céu. Uma coisa eu vou te dizer, irmã. Tudo que Deus pensa existe. Imagine se Deus não criasse tais pessoas, porque Ele sabe que tais pessoas não vai dar o que presta. Porque tudo que Deus pensa já existe. Você entende isso? O quanto é difícil ser Deus? Tudo que Ele pensa já existe. Já é. Então ele pensa assim, ele começa, eu não vou criar Joaquim porque vai dar problema, eu não vou criar Beltrano porque vai dar problema. De uma coisa eu sei, minha irmã, de uma coisa eu sei. Hoje eu não tenho dúvida que a solução para nossas vidas é Deus.
Eu não tenho essa dúvida. Por quê? Porque Deus já deixou mais do que provado por causa das coisas que acontecem. Deus não quer robô, Deus não quer pessoas que sirvam a Ele por medo ou no automático. Deus quer pessoas que tenham um sentimento de olhar para Deus e falar assim, realmente Ele sabe o que está falando, realmente Ele é poderoso. Então Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Cabe nós agora olhar e falar, Deus me deu, Deus somou, bendito seja o nome do Senhor. E mesmo assim eu te adorarei. Senhora, deixa eu falar a ele e depois a senhora. Interessante isso, né? Que até os anjos tinham direito de escolha. Por isso que ele criou Satanás. Ele já sabia de tudo, deixa isso para outra hora. Mas ele agregou uma coisa que eu estou pensando até dividir com as meninas aqui. Então, Jó, ele tinha. Deixa eu falar o nome da palavra, eu esqueci agora. Pedro não tinha capacidade de suportar. Por isso que Jesus falou, olha, eu te livro. Então, Jó, ele tinha. Por isso que Deus permitiu ele passar. Porque a pergunta foi muito boa, minha irmã. Vamos analisar pela lógica, né? Deus fala, de onde vem Satanás? Onde tem a terra, toda a história, todo mundo sabe. E aí o Senhor permitiu Satanás ser instrumento para ferir Jó. Por isso que Jó passa o que passa, é porque você falou, quem feriu Jó foi Satanás, quem matou, fez tudo a voz foi Satanás. Mas Jó era tão temente a Deus que ele descredencia toda a ação satânica e volta para Deus, porque ele reconhece Deus como soberano e não há outro Deus. Ele tira crédito de quem realizou e coloca crédito em quem autorizou. É meio doido, mais ou menos mesmo isso. E Jó, você falou, não tem estrutura, essa palavra é estrutura. Jó tinha a estrutura, porque Pedro não teve. Por isso que Jesus falou, olha, Pedro, vou te livrar, foi o que o irmão nos ensinou hoje. Você não está preparado. E Jó, já o Todo-Poderoso autorizou, porque ele sabia, com certeza, que ele suportaria. O interessante é que ficou uma laguna. Muitas das vezes as pessoas pensam igual os amigos de Jó, que as pessoas estão enfermas ou doentes, ou passando por processos porque estão em pecado. Então aprendemos hoje que Deus, já não que nós vamos ter, né, mas almoçamos a nosso aprendizado, que Deus é o que permite também nos passar essas situações. Tanto se formos justos aos olhos de Deus, estamos no centro da sua vontade como já estava, tanto se nós não estivermos no centro da tua vontade. Mas a pergunta é, então Jó tinha estrutura para suportar, por isso que Deus permitiu? Não é que ele tinha essa estrutura, vamos lá, pegar todo o livro de Jó para fazer um resumo. Deus constantemente dava essa estrutura para ele, constantemente. Diariamente. No momento que, quando você lê ali os 40 e tantos capítulos de Jó, você vai sempre ver que Jó sempre falava, ai de mim, maldito seja o dia que eu nasci, não sei o que, não sei o que. Então, ele tinha ali diariamente, né, aquela assistência espiritual que nós temos com o Espírito Santo, porque senão ninguém consegue, né? Humanamente falando, ninguém pode passar pelo que Jó passou. Agora, por que Deus permitiu isso na vida de Jó? Primeiro, para ser inspiração para nós, beleza. Mas também para Jó dizer no final, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, te veem. Chegou no ponto chave. Então, deixa eu só concluir aqui que eu já te deixei falar. Então, o que acontece? Tudo que eu passei, eu tenho uma percepção diferente das coisas, igreja. Quando eu leio um texto, eu tenho uma percepção diferente do que eu tinha de 2 anos atrás. 2 anos, meu irmão, aqui ó. 2 anos atrás, eu leio um texto, eu tenho uma percepção diferente. Quando eu olho para uma pessoa fazendo certas coisas na igreja, eu tenho uma percepção diferente. Por quê? Porque antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje, não, eu ainda não vejo. Mas o que Deus iniciou, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, tudo que nós passamos é para crescimento, amadurecimento da fé das pessoas e a nossa também. A nossa. Você entendeu? Porque uma pergunta assim, bem pobrinha, né? Muitas pessoas falam assim, você crê tanto em Deus, só porque ela sai de manda logo. Eu falo, porque ele nunca. Como é que é? Uma pergunta bem pobrinha, uma pessoa me fez assim. Você crê muito em Deus, fala de milagre, por que a sua filha não anda logo? Por muito tempo foi uma grande indagação na minha vida, porque eu pensava, como Deus cura a mãe, não cura a filha. Aí depois eu
começando. É o que termina. E aí eu comecei a entender, porque Deus não quer, simplesmente. Na hora que Ele quer, Ele faz vai levantar o ponto final. Sim. Porque há momentos da sua vida que muitas pessoas, elas acabam me perguntando isso, sabe? Mas é nesse método aí. Mas preste atenção que você tocou em algo sempre semelhante. As pessoas te perguntam, Satanás te acusa a sua fé usando a pessoa para falar se você serve esse Deus, por que ele não cura? Tipo assim, você tem motivos para abandoná-lo, basicamente isso. Não curou, é exatamente o que Satanás falou. Sabe qual que é a graça, igreja? Sabe o que mata Satanás hoje? Eu quero que os irmãos entendam algo. Eu não vou usar a minha vida, é melhor. A igreja que a maioria, quem não me conhece, hoje eu não tenho contato com os meus filhos, com os problemas pessoais, só Deus para me ajudar. Aquele que chamou todas as coisas à existência somente pela voz, ele não tem poder de me fazer ver os meus filhos essa semana? Mas e se ele quiser que eu nunca mais os veja? Cabe a mim continuar adorando e servindo ou colocar os meus filhos acima de Deus? Você consegue entender isso? Tem pessoas que trocam Deus por causa de carro, por causa de emprego, por causa de namoro, por causa de marido. Tem pessoas, meu amado irmão, você acha que eu não creio que eu posso colocar as mãos sobre a filha da Emily e falar para ela, levante e anda? Você acha que eu não tenho uma fé dessa? Você acha que o pastor Júnior não tem? Você acha que a missionária não tem? Você acha que a própria Emily não tem? Qualquer um de nós aqui, por mais pouco que conheça a Bíblia, você acha que nós não temos essa fé? Nós temos. Mas será que ele quer? Porque ele pode, mas será que ele quer? Ah, mas por que ele não quer? O que me faz, irmão, entender é que nós, como igreja, devemos o quê? Sempre crer e acreditar, mas continuar sempre servindo e adorando. Mas Deus já me respondeu isso. Eu quero compartilhar bem rápido para não se prolongar. Um dia do lado da cama eu olhei para ela, ele estava muito cansada de não aceder. Eu acho que eu já compartilhei isso com a Jo, acho que foi o Ricardo, se você não se lembrar. E eu olhava para ela e eu chorava, falava, nossa, ela fica chorando, falando que quer correr, igual os irmãos. E eu não entendi, o Senhor me levantou do lado da cama e fez eu olhar ela por meia hora. Aí eu olhei a Evelyn e ele falava assim no meu coração, você olhou sua filha? Ela tem 2 braços? Tem. Exatamente 2 pernas? Tem. E foi falando tudo que ela tinha. E aí ele falou, qual é o problema? Eu falei, ela não anda. Eu conversando com Deus na minha mente. Ele falou assim, sabe quando eu digo que lá no céu não vai haver mais enfermidade? Aí eu pensei, sim. Se ela não andar na terra, no corpo glorioso ela vai ter. Então o que ele quis dizer para mim? Ó, independente se ela andar ou não andar, foi o que eu entendi. Ela é a sua filha, ela não é diferente, porque a alma não tem limitações. Ele respondeu claro, a nossa alma não tem deficiência física, existe espirituais, mas física não. E aquilo ele fez eu entender claramente que era só um problema motor. E depois eu nunca mais, que antes eu queria muito. Nossa, eu até brigava a menina a fazer exercício demais. Depois ele fez eu entender que ela vai continuar sendo a Evelyn, andando, deixando de andar, ou vai ser uma pessoa normal, porque ela é uma pessoa normal para Deus. Ela não era normal para minha aceitação do meu problema com Deus, entendeu? Era uma indagação, mas ele me respondeu e aí eu nunca mais questionei Deus, mas eu tenho a esperança que não morre, claro, né? A gente acredita que um dia vai acontecer. Mas não fico mais pedindo. Você pode até orar e pedir e crer todos os dias, entendeu? Se Deus quer fazer ou não, isso é um atributo dele. Agora, deixa eu confessar algo nessa semana que aconteceu, nessa semana. Eu amanheci com o coração bem abatido, irmãos, bem abatido com a minha situação. Diante de Deus aqui, meus irmãos. Amanheci com o coração muito abatido. Peguei o ônibus ali, para quem andava de carro, bom, o ônibus demorando, atrasado, o coração abatido. E rapaz, eu passei por perto de reclamar, viu? Veio a Emily na minha mente. E eu olhei a situação dela, que não cabe a mim expor. Mas ela tem o problema dela e eu tenho o meu. E o Espírito Santo me perguntou, e aí, qual que é pior? Seu ou dela? E aquilo me deu uma injeção de ânimo. Eu falei, Deus. Então, meu irmão, às vezes você olha para minha vida e fala, rapaz, o pastor Christopher passa por uma barra.
Mas aí eu estou olhando para sua vida e estou falando, rapaz, esse cara passa por uma barra. Porque é aquilo, cada um vai passar por aquilo que o céu determinou que nós passássemos. Sabe, irmão? E ele fala para você nessa noite, fica tranquilo, porque eu roguei ao Pai. Então você vai passar. Tá bom, meu irmão? Eu só quero que você entenda hoje, para a gente encerrar aqui nessa introdução, estamos em batalha, em guerra. O seu adversário não brinca, o seu inimigo não brinca, a meta do seu adversário é te levar para o inferno, tá? Não existe salvação para Satanás, meu irmão. Satanás sabe que está condenado, só que ele não quer ir para o inferno sozinho, tá bom? Ele não quer, tá bom? Satanás não afronta personalidade. Vamos dizer assim, vamos usar aqui uma piada. Não é nada pessoal. Tá, meu irmão? Não se trata do pastor Christopher. Não se trata do pastor Júnior. Se trata do plano que Deus tem através da vida do pastor Júnior. A motivação de Satanás é frustrar o plano de Deus sobre uma determinada vida. A meta de Satanás é parar o reino de Deus. Por isso que ele ataca pessoas. Sabe, irmão? Se você acha que ele passa por luta, imagina quem está à frente. Primeira coisa, Satanás é estratégia, tá, irmão? Ele não vai atacar aquele soldadozinho lá, não, meu irmão. Não é que ele não tenha valor, ele tem valor sim. Mas muitas vezes Satanás sabe que se ele acertar o coronel, o tenente, o capitão, automaticamente o soldado joga a arma no chão e fala, se o capitão morreu, se o tenente tomou um tiro na cabeça, o que eu estou fazendo aqui? Então, meu irmão, preste atenção. Se você acha que está sofrendo, imagina líderes de igreja. Você não tem noção do peso que um pastor dirigente de igreja carrega. Você não imagina a angústia que ele sofre, a tristeza que ele passa, os ataques que ele sofre no mundo espiritual. E muitas vezes ele usa você. Muitas vezes ele usa você. Sabe por quê? Porque Deus vai usar a vida deles para te abençoar, então Satanás encontra legalidade no fraco na fé para poder afrontar aquele que Deus levantou para te abençoar, meu irmão. Mas eu quero que a igreja entenda hoje, nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é nas regiões celestiais, meu irmão. Sua luta não é contra o irmão, minha luta não é contra o presbítero Anderson, não é contra o Jonathan, mas minha luta é contra Satanás que usa as pessoas para me atacar. Amém, meus irmãos? E como se defender dos ataques do maligno? Oração, jejum, palavra. Através disso vem a unção de Deus sobre a sua vida. Lembra que eu falei para você do anjo? Um anjo, a unção de Deus, a ordem de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida faz a diferença. Amém, meus irmãos? Então, nas próximas quarta-feira, nós vamos falar sobre oração e os seus efeitos no mundo, na batalha, na guerra espiritual. Depois nós vamos falar sobre o jejum e os seus efeitos na guerra no mundo espiritual. Vamos falar da palavra e os seus efeitos na batalha, na guerra espiritual. E por último nós vamos falar da unção de Deus sobre a nossa vida, na batalha, na guerra no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm alguma pergunta? Não? Pastor Júnior já faz suas considerações e já ora para nós. Pode ser, irmãos? Amém. Rapaz, como eu disse, está cheio, fiquei feliz, hein? Coisa boa. Parabéns aí, que Deus abençoe vocês. Iniciamos hoje a batalha espiritual, onde o próprio Deus ele vai trazer uma instrução, né, sobre a vida dos irmãos que estão sobre a frente dessa grande obra, né, trazer um estudo a vocês. Saiba que para vencer os nossos inimigos espiritual é só com jejum e oração.
castra de demônios só é vencida com jejum e oração. E é isso que o Senhor vai chamar a nossa atenção nesses dias aqui. E se nós colocar a nossa casa sob oração, você pode ter certeza, o inimigo não tem legalidade para tentar destruir a nossa história. Ele pode até tentar, mas hoje a gente aprendendo, a gente vai saber usar nossas armas, que não é armas carnais, mas sim arma espiritual. E saiba nessa noite, o Senhor está te ensinando, Ele está te capacitando, Ele está abrindo a tua mente, o teu coração, para você entender que não há nada que Deus não possa fazer por você. Talvez na sua visão carnal, você não está enxergando como fazer. É porque Deus não quer que você haja com a força dos teus braços, mas Deus quer que você haja com a força do teu joelho. Joelho no chão, cara no pó, falando com Deus. Deus traz solução, e a solução não demora a chegar, ela chega na hora certa, no momento certo. Talvez é como o pastor disse, você está pedindo, você está orando, você está clamando, mas não está mudando sim, é que você quer ver, você quer chegar no teu tempo, e nada é dentro do teu tempo, é tudo dentro do tempo e na hora de Deus. Deus já está trabalhando por você, já está trabalhando por tua casa, está trabalhando por tua família, só que você quer ver o extraordinário, mas tem momentos que Deus não vai agir no extraordinário. Sabe por quê? Porque Ele tem o tempo e a hora certa para trabalhar. É a mesma coisa quando a gente pede algo, a gente fala, mas estou pedindo e até agora não recebi ainda. Mas Deus quer dizer para você, primeiro Ele te prepara para depois te entregar. Deus não vai te dar nada se você não está preparado para lidar com aquilo. É a mesma coisa, eu não sei dirigir. Como que eu peço um carro? Como que eu vou dirigir se eu não sei? Então primeiro eu tenho que aprender, tenho que me preparar para depois Deus me entregar. Não tem como Deus me dar algo se eu não estou preparado. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro, não tenho carta. Como que posso começar já errado? Primeiro eu tenho que começar a fazer, a tirar, se preparar para depois obter. Muitas coisas Deus está te explicando hoje. Tem muitas respostas que Deus está te dando hoje. É por isso que Deus ainda não entregou tudo aquilo que você tem pedido. Se Ele te der tudo, talvez amanhã você não vai estar mais nem aqui assistindo. Sabe por que você está ouvindo a igreja? Porque você está em crise. Sabe por que você está procurando a igreja? Porque você precisa tratar de algo da tua vida. Porque quando a gente está bem, meu irmão, parece que não para de chegar convite. É para um churrasco, é para o shopping, é para a praia, é para o sítio. E a gente vai porque a gente está bem, aos nossos olhos estamos bem. Mas quando nós estamos em batalha, estamos em crise, em dificuldade, a gente quer estar onde? Na igreja. Buscando o quê? Palavra. Precisando de uma revelação. Por quê? Porque se a gente não receber, a gente não vai caminhar. E sabe o que é mais louco, pastor? É você vir para a igreja, receber uma palavra e você sair daqui feliz, e você não sabe se amanhã vai acontecer, mas você sai daqui acreditando que aquela palavra vai mudar a tua história. E é assim, é todo dia assim que a gente vive. É todo dia sendo medicado pela palavra. A palavra nos medica, a palavra trata da gente. Ela trata do íntimo. Mas saiba de uma coisa, o que Deus está te ensinando hoje é para você fazer amanhã. Talvez Deus está te preparando hoje para você se tornar um grande guerreiro de batalha lá fora. Mas que batalha que eu vou lutar? Você vai aconselhar aquele seu amigo do trabalho que está em depressão? Você vai aconselhar aquela tua vizinha que está de porta em porta, que a noite inteira ela não dorme porque ela está batendo na parede. Você fala, não sei porque essa mulher está batendo. Você vai dizer para ela assim, bom dia. E ela vai dizer, bom dia só se for para você, porque eu passei a noite inteira em claro, porque você não sabe o tamanho da depressão que eu tenho, porque eu perdi meu filho. E você vai dizer assim, eu quero te apresentar um Deus que pode mudar a tua história, trazer um conforto para dentro da tua alma, porque é esse Deus que tem mudado a minha história. Porque eu também um dia passei por uma crise. Eu não perdi meu filho, mas talvez eu perdi meu casamento, eu perdi aquilo que eu não queria perder, mas sabe como que eu estou vencendo? Porque hoje eu aprendi que o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, me presente no dia da minha angústia. E eu também aprendi que quando a depressão bateu a mim, eu aprendi a clamar ao Senhor e me responder, e Ele me alcançou. Aleluia, Deus. E aquela mulher vai se tornar a melhor vizinha e vai estar junto com você na igreja. E você já evangelizou ela, já apresentou quem é Cristo para ela, e ela vai começar a fazer parte da casa do Senhor. Você está entendendo que tudo tem um propósito? E você tem que aprender? Amanhã alguém vai perguntar, como que eu consigo vencer as obras do mal, a obra de macumbaria, a obra de feitiçaria? E vai falar, sabe como você vai vencer? Quando você descer no jejum, na oração.
Porque caça de demônio é vencido com jejum e oração. Pastor, eu estou fazendo macumba para o senhor. Não tem problema com macumba. Por caminho ela vai vir e por certo ela vai voltar. Porque o Senhor está comigo. Porque eu não perco tempo em perder tempo com medo do diabo. Glória a Deus. Jamais. Eu sei que eu tenho o poder de orar. E sei que se eu tenho crédito com Deus, Deus vai jogar por terra. Sim. Só que se eu abrir brecha, pastor Christopher, não orando, não vigiando, o diabo vai se apoderar e vai destruir. Então que nessa noite você saia daqui com as suas armas preparadas. Possa ser que amanhã de manhã, se abrir a porta da tua casa, alguém venha te afrontar. E você vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você vai dizer ainda assim: eu vou preparar uma mesa para ele sentar. Mas é teu inimigo, mas eu vou pôr ele para sentar para ele aprender que ele nunca foi meu inimigo, ele sempre foi meu amigo. É que o que estava nele era meu inimigo, mas agora ele vai se tornar meu amigo, porque eu vou orar por ele, e o que estava nele vai sair dele, e o amor vai prevalecer, assim como está em mim, porque um dia também você era um perseguidor. Você está entendendo que um dia você perseguiu alguém também? E hoje você é perseguido? E o mesmo Deus que mudou você, Ele quer mudar o teu amigo, o teu vizinho, o teu parente. E nessa noite, Deus está somente te capacitando. Sabe por que Ele te trouxe hoje aqui? Porque tem coisa boa, tem coisa nova da parte de Deus chegando para você. Aleluia. Tem obras de macumbaria sendo quebradas hoje aqui. Tem obras de mal sendo destruídas aqui. Está repreendendo o espírito da morte nessa noite aqui. Deus está fechando sepultura de alguém hoje aqui. Deus está acalmando a tempestade hoje aqui. Deus está acrescentando os dias de vida para alguém hoje aqui. Deus não te trouxe aqui por um mero acontecimento. Deus te trouxe porque Ele marcou um encontro com você na noite de hoje aqui nesse lugar. Talvez é meio contraditório, às vezes é meio difícil, mas Deus te trouxe para um grande propósito. Sabe por que Deus te trouxe? Porque você não é qualquer um. Você foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Desde quando você era gerado, o Senhor já tinha um propósito, já tinha um plano, já sabia do que você ia viver, sabia do que você ia perder, sabia do que você ia ganhar, mas Ele sabia que hoje, dia 21/6, Ele te trazeria dentro da batalha em Cristo, para te ensinar a se tornar um grande soldado, uma grande soldada de Deus, para lutar e não permitir o diabo roubar de você aquilo que tem para te dar. Deus sabia. Coisa boa é saber que Deus muitas vezes permite que aconteça. A gente tem que perder quem a gente ama. A gente tem que, só para a gente se chegar aqui e entender que Deus tem um propósito. E qual é o propósito, meu lindo, minha linda? O propósito é você estar aqui hoje, para você alcançar a tua família, alcançar a tua parentela. Você é a porta que Deus trouxe para abrir para o teu parente, para o teu amigo entrar. Através de você, tua família vai ser alcançada. Mas não tem jeito aos olhos do homem. Eu também não tinha jeito aos olhos da sociedade. Olha eu aqui, olha você aí. Quem era você outro dia? Quem era você outra época? Olha você aqui dentro, sabe por quê? O oleiro sabe como tratar do vaso. Você é um barro, vai se tornar vaso para alcançar vida. Você vai ser a porta para a tua família, para a tua parentela. Todo dado inflamado, toda obra do mal, toda obra de macumbaria, toda palavra de peso que foi lançado contra você, Deus te trouxe hoje para quebrar. Até o que era para dar errado vai dar certo. Sabe por quê? O rei da glória está dando ordem aos anjos ao teu respeito. É por isso que Ele te trouxe para dentro do culto de ensino, para primeiro tratar de você, para depois entregar para você. Ele não vai te dar sem te preparar. Já perde tudo, não foi, pastor? Mas depois de eu dar tudo aí, sabe o que Deus está dizendo? É batalha. Mas dentro da batalha vem restituição. Na batalha vem experiência. Na batalha vem graça. Na batalha vem força. E na batalha Deus está dizendo: estou te capacitando no dia de hoje, estou cingindo teus lombos. Nessa noite de hoje, Deus está entrando no impossível para mostrar que Ele é com você. Aonde acabou a força dos teus braços, agora começa do
andamento